Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou o Ariel, meu Twitter e meu Instagram estão aparecendo na tela para vocês. Podem me seguir para a gente trocar uma ideia. Entramos numa casa abandonada que aparentemente não tinha muita ainda relação com a missão, mas me pareceu importante. E nessa casa abandonada vocês podem ver que eu estou conseguindo ver ali algumas pessoas, ó, alguns inimigos. Cadê? Não está saindo dessa pessoa aqui. Dá pra ver detalhes dessa pessoa? Ah, beleza, não dá pra saber quem é ela. E tem essa parada de sangue no chão, mano. Se for uma missão extra, não sei. Vamos ver agora se trata de algo extra ou não. Então, esse é o jogo Vampyr. É um jogo de vampiros, obviamente. Pelo nome também. É um tipo de jogo raro hoje em dia, né? Com esse tema de vampiros. Então eu tô curtindo bastante a temática dele. E tô gostando... Opa, mais um troféu. E tô gostando da ambientação. Tem muito mais ainda pra gente saber do jogo. É um jogo de RPG cheio de possibilidades, cheio de escolhas. I cannot enter. Como ir para um caminho onde o jogo não tá pedindo. Que agora assim, ó, derrote os scouts e salve o homem abalado. Então esse cara com certeza tem alguma história por trás aí que a gente tem que saber. Então vamos tentar chegar lá de alguma maneira. Lembro a vocês que eu estou gripado ainda. No mesmo dia que eu gravei o 5, estou gravando este. Ixi. O cara tá dentro de algum lugar ali. Temos dois scouts. Um nível 13. Não tá mudando pra ver o outro, então vamos assim. Ixi. Não é um bom lugar pra enfrentar os caras não, hein. Caiu. E eu também. Mais um aqui, mano. Ah, não. Tô vendo nada. Nossa, mano, ele tá mirando pro nada, mano. Eita! Ele é igual o chefe daquela hora. O primeiro chefe. Calma aí, cara. Deixa eu só tentar entender pra onde ele tava mirando, porque ele tava olhando por nada. Ah, beleza. A porta que não dava pra abrir, agora dá. Pessoal, então vocês que estão aí, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, habilitar a notificação e deixar esse joinha. Além de dizer o que vocês estão achando dessa série. Estamos no nosso episódio 6, são capítulos maiores. Eu tô fazendo uma série que vocês podem ver com mais calma aí. No mesmo episódio, bastante conteúdo. Eu sei que pode ser uma estratégia meio errada, mas eu quero ver como é que vai ser pra vocês. Antes de falar com ele, vamos ver o que tem aqui ao redor. Parece um esconderijo. Eu tô fazendo esses episódios maiores porque é um jogo que eu acho que vai dar muito vídeo e eu não quero estender muito essa série. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Ele tem resfriado, eu tenho 2 remédios. Não dá pra falar com ele. Bom, vambora. Eu posso enfeitiçar ele pra fazer alguma coisa, mas dá tão pouca experiência que não vale a pena. É bom saber mais dele. You had better return to Whitechapel. Safety is... Não dá. Tá bom. Talvez a gente vai encontrar com ele
na próxima noite, como o jogo já avisou uma vez, né? Salvando esses caras, a gente encontra com eles na próxima noite. Aí dá pra fazer pergunta, dá pra poder entender melhor o que tá rolando com ele. I have this thirst for blood. Yes, eu sei. Vamos sair aqui e continuar então na missão principal, que é encontrar a Dorothy Crane, que é aquela enfermeira. Tentar entender o que está rolando com ela. Ela que é o cerne, né? Ela é o pilar dessa região da Whitechapel. Vamos ver o que mais temos a encontrar agora. Tá ficando cada vez mais macabro esse lado da cidade. Completar minha energia. São poucos lugares que dá pra entrar. São poucos que dá pra subir. O jogo tem uma certa limitação nesse sentido, mas por enquanto tá agradando. 16. No good place for a strong meat boy. Dando um certo lag no jogo. Ah, não, tirou muito, hein? Tem que esperar encher meu vigor de novo. Caramba! Esse cara é mais forte que o grandão, mas o grandão tem mais resistência. Aí, beleza. Na calma tá dando pra enfrentar inimigos mais poderosos. O vigor é o grande segredo aqui, meu. Não tem jeito, a gente vem falando, né, no nosso canal até durante um tempo sobre a dark soulização das coisas. Ou seja, muitos jogos estão se baseando no sistema de combate de Dark Souls para poder criar algo que encaixe na jogabilidade deles. É o caso de Vampyr. Essa barra de vigor, obviamente não é algo novo, mas essa barra de vigor, do jeito que ela está empregada aqui, a forma que a gente tem que atacar os inimigos, né, com paciência, tudo isso lembra bastante Dark Souls. E eu tô ouvindo de novo uma criança. Nível 17. Onde está você, ratinho? Você sempre é bom pra mim. Aqui nós podemos subir. Eu vou enfrentar esse cara de nível 17. Acabei de enfrentar um cara de nível 17 e deu pra matar, então nós vamos seguir esse mesmo caminho agora. Bastante item, bastante coisa nova. Mais aqui. Algumas coisas eu vou vender agora lá pro Rakesh, já que agora eu virei comparsa dele. Porque o jogo tá escuro mesmo. Opa, vacilou, truta. Caramba, ele usando fogo contra mim, tipo, tentando sobreviver de qualquer jeito. Que isso?
Relatório sobre Pembroke. Senhora, após observar o hospital por 2 semanas, confirmamos que há atividade vampírica aqui. Primeiro, agora temos provas da presença de uma sanguessuga fêmea dentro do hospital, que é aquela mulher. A criatura é inteligente, ela finge ser uma paciente. Não, então não pode ser ela. Para esconder sua condição profana. Eu, pessoalmente, me esgueirei para dentro do hospital e eu vi a criatura reclamando que precisa de sangue, pois seu corpo está se decompondo. Mas pior ainda, o administrador do hospital Pembroke é o Dr. Swansea. De acordo com a líder da nossa equipe, Amanda Chilton, que faleceu ontem ao lutar contra um Skull no canal, ele pode ser um membro da Irmandade de São Paulo. Olha, isso está certo. Caso isso seja verdade, pode ter algo ainda maior acontecendo em Pembroke. Talvez seja até um ninho de vampiros, protegidos pelos malditos traidores de Stola. Não sabemos o que fazer, mas estamos convencidos de que seja melhor você vir rápido com reforços e equipamento pesado. Algo errado. Temos que falar com ela de novo. Uma estaca usada. Eu acho que não vai ser melhor do que eu tenho aqui. Isso aqui causa atordoamento. Eu não vou precisar do atordoamento porque eu já consigo puxar o sangue com esse bagulhinho aqui. Eu não sei o que tá rolando, mas aparentemente não é aqui também que eu tenho que estar. Parece que o caminho é outro. Mas serviu para eu poder pegar as informações sobre a vampira, que não deve ser vampira. Se for, mano, ela tá se escondendo bem demais. Vamos tentar seguir ali o ícone que me leva pros... Ali. Não, ali foi de onde eu vim. This is despicable. Believe I'm doing this. Tô cheio de sede. Eu não me lembro se eu já tinha vindo pra cá. Acho que não. Deixa eu só entender onde eu tô afinal. Tá. Daqui eu subi lá, tá certo. Fiz algumas coisas extras que foram bem-vindas. É aqui que tá o caminho agora. Vamos tentar de novo morder os ratinhos. This is despicable. Despicable. More and more of these bloody leeches every night. Aye, but the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first patrol. Sua primeira patrulha, você já vai morrer, brother. Get in weapons! We found one! Fucking ass! Sobe aqui, truta, porque daí eu não sou acertado por aquele cara. Toma. O lugar onde a mulher tá, pelo visto, é na parte de cima.
Mas a parte de baixo tem bastante coisa para explorar também. Como sempre, eu gosto de ver os cantos. Opa. Estrada velha de Whitechapel. O estado é grave. Tem inimigos fortes aqui, então. Tem muito caminho. Nível 15 tá suave. Caramba, mano, eu tô morrendo. Eu acho que eu vou seguir a história mesmo. Ele tá começando a ficar muito cheio de opções, muito cheio de lugar. E eu acho que o próprio jogo vai me carregar pra esses lados aí. Apesar que, putz, é curioso, né, meu? Sempre é curioso. Eu vou tentar avançar um pouco aqui, vai. Sempre é legal explorar. Se eu não exploro, não sou eu jogando. Eita, um lobisomem. Caramba, são muitos juntos. Não, deixa pra lá. Muita gente difícil ali junto. Com certeza tem algo importante pra cá, mas vamos ver isso quando for melhor. Minha experiência ali ela tá muito baixa pra poder já tentar entrar nisso. Nesse distrito aqui ainda eu domino. Eu sou a criatura mais perigosa desse distrito. Eita, outro lobisomem. Mas esse, pelo visto, é possível. Será que ele morde ele? Morde. A mesma estratégia daquele chefe. Agora virou inimigo comum. Caramba, você pegou pesado. Pegamos os componentes para as armas. É bom para evoluir as armas. Tem 3 caras. This is no place for you, sir. Oi! Did you hear me? Ah, não tenho sangue. Estou tentando usar as habilidades com sangue. Meu vigor vem sendo um problema. Venham pra cá que é melhor. Os dois, que bom. Esse cara é muito difícil de derrubar.
Vários componentes para as armas. Vamos ver então para onde a gente tem que ir. O caminho tá muito próximo, né? Onde a gente vai falar com a Dorothy Crane. Saber a verdade. É aqui. Então vamos explorar o que tem para cá primeiro. It's locked. Ué? Eles me deixam subir aqui e aí não vai It's fazer nada. locked, all right. Bem estranho. Vamos seguir então esse choro de neném. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Temos que encontrar esse Petrescu. Falou que tem um novo esconderijo, mas eu não vi onde é. Caixa grande de pílulas. Ixi. Será que tava rolando ali? Vou ver o que tá rolando lá. Ué? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Ô, louco. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Shut up, Scotty. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Esse cara se torna um alvo, hein? Goodbye, young man. Ele é bandido. Another drunk arsehole littering the streets. Not me. Someday you'll understand. What? Shooting a boy in the middle of the street.
Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Tem algum trauma de guerra. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? What? Why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Oh. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. The wet boots will be proud of me. Bom, temos dois caras meio perturbados aqui que podem se tornar boas vítimas. Mas vamos esperar um pouco mais da história deles. Ô, louco. Da história deles rolar. It's all a bloody joke to you, innit? Stealing drugs from the sick and suffering. Ah, esse lugar tem bastante caminho. You've wasted your life away. Olha essa mulher aqui. Ué? Black and bloody heart, boy. Teve que carregar? Um loading para falar com a moça? Loading meio longo. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here.
What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Será que ela é uma charlatã? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Tenho pouquíssimo dinheiro. Aqui são coisas que eu posso vender. Eu quero saber o que é que eu posso vender. Acho que é isso, né? Entulho. Vender mais de um. Aí eu posso recomprar as coisas dela. Bom, não vou comprar nada agora. Só When manter o dinheiro. science fails you, this elixir will give you faith again. Its effectiveness has been proven by many. Gangs of ruins. Even the flu is no match for the Sombrio cordial. Por aqui que eu vim. Vou tentar explorar ao máximo os cantinhos aqui. Tenho a impressão que eu posso encontrar algo. O jogo deu uma expandida, né? Antes a gente tava só no hospital, agora o negócio tá bem mais aberto. I can't believe I'm doing this. I can't believe. Enquanto nada de inimigo, o lugar tá seguro. I cannot enter. Acho que eu já andei aqui. Está perto do objetivo agora. Pelo caminho que eu vejo aqui, deve ser o único lugar que eu devo ir agora. It's locked, all right. Na verdade, temos aqui também. Tem um rastro aqui, ó. Vamos ver se ele explora isso daqui. I have this thirst for blood.
Esconderijo. Será que abre? I cannot enter. Não conheço esses caras. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Welcome, sir. Depois eu volto para aquela Please porta. take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Nossa. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Ela é uma enfermeira excelente, é claro, a culpa é dos imigrantes. Ela só está tentando ajudar. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Será que ela é do bem mesmo? As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. How is Alguma coisa que a gente business pode around here? encontrar. Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Ah, é o cara que tava falando com ele. Esses carinha do bem, eles dão muita Right experiência. then. Show me what you have. Nossa, tem coisa pra caramba aqui, né? Vou por enquanto manter assim. Quando eu ver o que eu preciso, eu compro algo dele. Vou falar com o cara que tava brigando com ele. Talvez descobrir mais alguma coisa da Dorothy Crane. O cara que tá mijando aqui. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another O que journalist? tá acontecendo? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. O cara é uma ignorante, mano. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you?
I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Tá se tornando cada vez mais uma boa vítima. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Esses botineiros, mano, eles devem ser tudo bandido. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Ô, louco. Vamos ver o que mais tem aqui dele. As chantagens de Joe colocaram Barrett Lewis em uma situação financeira difícil. Joe e Barrett Lewis já foram grandes amigos. Vamos ver lá então por que eles estão tretando. Goodbye, Mr. Peterson. Esse aqui é um grande candidato a ser mordido. Fancy buying something, sir? You never lose your focus. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the Wet Boot Boy. Olha, então esses botineiros, mano, são minhas vítimas. Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Taking out your anger on others is nothing but cowardice. And Colossi are quite famous for tumbling down. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Bom, esse cara aqui não vou morder. Não parece ser uma vítima. Pra mim. Goodbye for now. Vamos tentar ver se aqui ainda temos alguma pista com... Ué, cadê ele? Pra cá. You again? Ainda tem mais 2 pistas pra conseguir dele. Tá bom. Goodbye, Mr. Peter. Pelo visto só quando eu tiver contato com esses butineiros. Um padre? You look so pretty. Would you like me to invite you? Esses padres geralmente em jogo de vampiro eles são sempre suspeitos. Dá pra ir pra trás da igreja. Tem algo acontecendo nessa igreja. Acho que eu tinha visto um negócio aqui, voltei pra pegar e esqueci. Não vi nada. Mas tem muitas pessoas aqui. Eu acho que vai ser bom falar com todos eles pra chegar na Dorothy Crane cheia de pistas. Até pra decidir o futuro dela. O destino dela. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Isso daqui é rush. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth.
Nossa senhora, velho. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Opa. Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Pelo visto, essa Dorothy Crane, ela tá fazendo bem. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ô, louco. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Tell me about it. Are you... I have no... I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Temos que saber mais do passado dela. Mas assim, não me parece ser uma pessoa ruim. Take care of yourself as best you can. Vamos ver qual é que é daquele padre. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. E assim a gente vai sabendo mais da Dorothy Crane, ó. Já sabemos quase tudo. Ela era uma resistente clandestina na sua terra natal, distribui remédios gratuitamente, falta uma. E ela é o pilar do lugar, não sei não se vale a pena morder ela. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery
where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Profundo. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Oh. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Já sabemos quase tudo dele. What do you mean? All Quite... I am. Vamos ver como tá o dele. Ele também é outro grande candidato. Tobias quer purificar a epidemia através do fogo. Tobias acredita que a igreja do vigário de Santa Maria Joseph Larrabee esteja pregando uma falsa fé. Falta uma pista pra gente poder acabar com ele. Apesar que ele tem nível 5, eu não consigo feitiçar. I have had enough for him. Vamos ver se a gente entra na igreja. Não dá. Bom, antes de eu ir a igreja vai se tornar agora o meu foco, né? O que tá atrás da igreja e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, até de ir pra lá, mais em frente, os caras estão discutindo de novo. Eu vou ver o que tem naquela porta. Ó, tem uma porta aqui também que eu não entrei. As duas portas que eu não entrei. Mas tem uma porta com uma mão. Aqui. Tá escrito Dead Inside. Tem mortos lá dentro. I can't believe I'm doing this. I can't believe I'm doing this. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deve ter outro cidadão preso ou alguma coisa assim. Ou temos algum inimigo muito forte. Vamos tentar identificar o que tem aqui. Lembrando vocês que eu estou fazendo episódios mais longos para a gente poder concluir a série mais rapidamente. Assim o YouTube não me dá tanto strike quando a gente posta, né,
alguma coisa aí sequencial, posta 3, 4 vídeos por dia, o YouTube corta o alcance. Então assim a gente não tem muito desse risco do YouTube cortar o alcance, vocês conseguem ver mais rapidamente a sequência da série. Whitechapel. Eu já tenho quase 1000 de novo. Ixi Maria. Quase 1000 de novo de experiência. Tô louco. O que aconteceu aqui? Estranho, hein? Esconderijo? Tudo isso foi do esconderijo? Talvez eu saia do outro lado. Uma porta de esconderijo que não abri antes. Não sei. Vamos ver. É isso mesmo. Primeiro que tem deste lado. Ai, vai ter o load de novo. Eu vou ter que voltar pra cá. Dá pra gente perceber que o jogo tem umas limitações, né? Essas coisas dos mapas serem grandes, parecidos. E de ter esse loading a cada vez que a gente abre uma porta, dependendo do lugar, né? Porque tem que carregar. É um pouco chato, mas não tem o que fazer. É assim nesse jogo. Já então aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Habilitar a notificação, vamos comentando aí o que vocês estão achando do gameplay de Vampyr, um jogo que eu estava esperando bastante. Não é exatamente o que eu esperava, falando, nossa, jogo espetáculo, mas estou gostando bastante da história. Gostando bastante da história. Espero que vocês estejam gostando de tudo aí. Apesar do jogo ser um pouco lento, ele não é tão cansativo. Pelo menos pra mim aqui jogando eu não sinto isso. Mas gostaria de saber o que vocês sentem. Vamos ver onde foi que eu saí. Ah, aquele lugar alto que não abria. Tá bom. Agora ele abre, ele corta uma parte da cidade. Eu vou entrar aqui de novo. Foi mal, galera. Mas eu preciso entrar aqui pra dar continuidade naquele caminho. Ver o que tem lá. Aqueles inimigos. No outro vídeo eu cortei isso pra vocês. Esse load, mas olha, é bem complicado pra gente. Nosso tempo ainda de edição de vídeo ele é meio curto, então não dá pra gente cortar sempre. Dessa vez até parece que não vai ser tão longo assim. Vamos lá, vamos ver o que tá rolando nesse lugar. Parecem estar comendo alguém. Esse aqui só ficou olhando. Caramba, tirou demais. Mais um montão de sangue aqui. Pelo visto era pra essa pessoa. Amostra de sangue farto aguado. Vício em sangue. Vampiros bebem sangue. Essa provavelmente é a peculiaridade mais sinistra da natureza deles. Tá bom, sabemos disso.
Mais um load. Nossa, muito à toa. Vamos ver que lado da cidade a gente sai, porque agora eu quero voltar lá pra igreja. Deixa eu aproveitar aqui que o jogo tá carregando, ver que horas são. 6h18. Estou jogando aqui de tardezinha num sábado. Lembrando vocês que eu recebi o jogo antes do lançamento, né? O Combo Infinito já tem um certo nome. Já tem um certo nome não, já tem um bom nome aí. A gente recebe os jogos para análise, né? Antecipadamente. Por conta do site, que já tem 5 anos de vida. E o canal também, que já está crescendo bastante graças à ajuda de vocês. Vocês ajudam a gente demais a ter uma notoriedade ainda maior no mercado, pessoal. Por isso que a gente sempre agradece aí. O avanço que o canal vem tendo é graças a vocês. Ah, aquele lugar que eu entrei. Falei, nossa, mas não acontece nada. Tô meio longe de onde eu deveria estar. Todos esses botineiros vão morrer. Já estou decidindo isso. Esse foi o caminho que eu fiz antes. Bom, vou fazer o mesmo caminho para chegar lá. Botinhos. This is despicable. Aqui não dá pra abrir. Bom, voltamos pra cá. Eu lembro que aquela porta é onde eu tenho que ir, mas eu ainda vou explorar mais. Ah, ok. Então o negócio agora é a igreja. Vamos ver a igreja. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. O Barrett tá sofrendo por causa desse cara e aparentemente tá correndo risco de vida. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Depois eu volto aqui. I shall leave you alone. Depois eu volto aqui, me parece algo muito importante. Caramba, tem todo esse caminho pra cá ainda. Embaixo do caminho onde está a igreja. Nível 10. O que esses caras estão guardando?
tava acabando com a minha energia. Outro lobisomem. Só tem ele aqui dentro. Mais um. Obviamente eu não deveria estar vindo pra cá agora. Mas eu não consigo me segurar. Machadinha usada. Vamos ver se ela é mais forte. 65 de dano, não é. Uma porrada de inimigo aqui. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Ah, a caixa que o cara tava procurando. Bert Lewis. Eu não vou conseguir ver a carta. Bom, beleza, tem que voltar e falar com ele. Já encontrei uma coisa diferente, uma coisa boa. Uma missão extra. Antes de qualquer coisa, vamos acabar com esse lobisomem. Aí, estão ficando mais fáceis. Tinha mais um lá fora. Nossa. O lugar é muito pequeno comparado com os outros que eu já lutei contra eles. Tudo nas costas. Sai daí de perto. Caramba, isso eu perdi muita energia. Tem bastante inimigos, mas todos num bom nível. Deixa eu
beco, dá pra dar uma arriscada. Esse cara tá de frente ou tá de costas? Tem outro ali, meu. Nível 8. Ah, não. Nossa, tira muito quando eles pulam assim. Que caminho será esse? Pra onde tô indo? Em 2. Todos de costas. Pegou nos dois, ótimo. Beleza, pra recuperar bem aqui. Eu vinha daqui, ó. Não dá num jogo desse você andar sem explorar. Se você for direto para os objetivos, há muitas possibilidades ao redor que você pode deixar passar e que podem evoluir teu personagem. E com isso você acaba ganhando mais experiência, mais golpes, mais poderes e tudo mais. Então é sempre bom olhar ao redor, sempre bom ver o que tem para se fazer. Por exemplo, já vou ganhar bastante experiência, eu acho, ao entregar essa caixa lá pro Lewis. É o próximo passo. Vamos apenas ver para onde nós estamos indo. Ali de novo. Ah, eu saí um pouco depois da casa. Tem mais caminho para cá. It's locked. Tá bem legal explorar esse lugar, bem legal essa cidadezinha. Só é muito repetitiva, às vezes, muito parecida. E ainda continua vindo uma criança. Droga. Aí, o mais difícil já foi. Esse cara também foi pego, mano. Da hora. Pronto. Ao combater os inimigos, a gente ganha pouca experiência, né, comparado com um jogo de RPG, porque não é desta forma que se evolui aqui. Mas é o suficiente, pelo menos, para às vezes a gente conseguir evoluir em algum aspecto. Então não é de se ignorar. Aqui aquelas barreiras que o jogo tem, para dizer que ali não tem mapa. Então a princípio eu tenho que voltar. Afinal não tem nenhum lugar nem por cima, nem por nada. Agora é hora de ir atrás da igreja, já que eu fui de uma outra forma. Eu não sabia disso. You never lose your...
Ué. Right then. Show me what you have. Não era isso que eu tinha que fazer? Nossa, perdão. Eu tô gravando isso meio gripado e não tinha muito pra onde correr, galera. É, mas não entendi. Eu tinha achado a caixa dele. Eu tenho que falar com esse cara. Ixi, de novo, mano? Tá rolando que o jogo tá dando essas carregadas. A gente usou muito desses 2 últimos episódios para explorar a cidade, né? Agora a gente tem bastante recurso, bastante informação para tentar fazer coisas diferentes. Bom, não entendi. Eu peguei a caixa que era do Lewis. Será que ele não pegou? Eu vou voltar lá depois que eu terminar esse episódio. Vou tentar entrar nessa igreja para conseguir informações desse padre. Vixe. Nível 10. Opa, o cara apareceu do nada ali. Ah, caí nessa. Os caras estão vendendo umas frutinhas ainda, elas nem estragaram ainda há tanto tempo. Ué. Pelo visto eu vou conseguir dar a volta. Uma pessoa ali desconhecida. Vamos ver que ela é desse cara. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Poeta. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of.
Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Camélia, não lembro dela. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Cara doido. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Esse cara é muito maluco. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you... I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. I'll leave O you cara é um alone. poeta, o cara é um maluco, então não tem ainda o que pensar sobre ele. Vou deixar ele aí. Eu acho que eu tô do outro lado da igreja, que dava pra entrar se precisar abrir um portão. Mas vamos explorar mais aqui pra entender exatamente se não tem nada que eu tô deixando pra trás. Parece que ele vive aqui, sei lá. Foi destrancado, então era um lado que eu não conseguia passar antes. Ué, é a Dorothy Frank? Ah não, é a menina que tá falando que ela é muda. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. Ela é muda mesmo. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly.
I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Lithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. Estranho. Já sei tudo sobre ela. Camélia é como uma musa para Richard Interquart chega com mistérios silenciosos. Camélia distribui vales médicos secretamente para o ambulatório de Dorothy Crane. E ela dá bastante experiência. Hello again. Vamos tentar de novo. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. É, por isso que não vamos ter nada dela mesmo. Tô com receio de apertar aqui e o jogo carregar algum mapa novo, um mapa que eu já andei e perder tempo. Vamos em frente aqui. O outro lado da igreja mesmo. Então tem mais uma parte para poder explorar que tinha um cara diferente. Provavelmente aquele lá. I cannot enter. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Tá certo. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Bom, por enquanto
Enquanto o cara é um mistério também. Tem muitas pessoas novas, muitas possibilidades a mais. Vamos ter que ir aos poucos explorando cada um desses personagens. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa a dizer. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Tenho fome toda hora, rapaz. Goodbye, man. É, muita gente, como eu venho falando, muita gente nova, muitas possibilidades novas. Muitos desses a gente vai morder, outros não. Mas antes da gente finalizar esse capítulo, vamos ver o que acontece nessa casa. It's me again. May I come in? I told you before. I don't think my father would agree with that. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Não lembro quem é o pai dele. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Casa dos Petersons. Entrei por essa porta. Dá pra falar com ele. Primeiro vamos saquear a casa do cara para depois falar com ele. It's locked. Esses baús devem ter chaves que essas pessoas podem me dar. Mas aí para isso eu tenho que matar elas. Eu deveria informar, rejeitamos candidatura sem que está ali. Ah! Peterson é aquele cara lá que tá pedindo dinheiro pro cara que vende as coisas ali fora. Vamos ver o que o filho dele tem a dizer. So, may I ask? I'm not bothered. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Se eu acabar com a vida do cara, ele fica sem o pai, sem... Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here.
If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Goodbye, young man. Prima. Even my dreams. Não avançamos muito com ele aqui. Vou trocar ideia de novo com o pai dele para ver o que You pega. again? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Goodbye, Mr. Peterson. Bom, esse cara não parece ser do mal, ele teve que ir pro lado do mal. Vamos ver se esse cara tem mais alguma coisa pra dizer. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye for now, Mr. Lewis. Bom, deu pra gente poder descobrir bastante coisa dessa galerinha aqui que mora desse lado, mas agora o próximo passo é ir pra casa do Petresco, que é onde a gente vai conseguir informações sobre a Dorothy Crane. Então, vocês vão continuar essa série comigo neste ponto da história, quando eu estiver na frente da casa desse cara, beleza? Espero que vocês tenham gostado, esse episódio foi bem longo, mas é como eu falei, a ideia é que a gente possa avançar logo para que vocês não fiquem com uma série muito longa e o canal também não fique pipocando vídeo muitas vezes e o YouTube não acabe com o nosso alcance, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Como Infinito e não esqueçam de ver o próximo episódio. Valeu!